Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Se já não é fácil para os jogadores de simples sobreviverem no circuito masculino, a vida dos duplistas é também bem complicada. Além de a premiação ser muito inferior à de simples, ainda é preciso dividir o faturamento por 2. Mas isso não tem sido obstáculo para Fernando Romboli. Profissional desde 2006, portanto bem perto de completar 20 anos de carreira no tênis profissional, o carioca que se radicou no Guarujá continua firme e realizando sonhos. O podcast Tênis Brasil dessa semana bate um papo com ele, lá diretamente de Miami, depois de sua grande e inesperada campanha em Indian Wells. Romboli, antes de mais nada, obrigado pela tua presença aqui no podcast e um grande prazer conversar de novo com você. Valeu, Dalcin, obrigado pelo espaço, muito legal falar com você. Como você falou aí, né, quase 20 anos de carreira, né, te conheço há muitos anos, já passamos por muitas fases aí, né, do juvenil, a simples, a dupla, realmente muito legal. Verdade. Fernando, para começar, acho que vale a gente recordar essa incrível história sua em Indian Wells, né, em que você e o John Patrick Smith nem deveriam jogar, de repente fizeram uma campanha notável, né? São todos jogos duros no Super Tie Break, foram até a semi. Então, conta pra gente como é que foi essa aventura toda, né? Tanto inesperada e de grande sucesso para você. Olha, foi uma loucura mesmo. Assim, para a galera entender, a gente já tinha definido que a gente ia para lá, para Indian Wells, para assinar o Alternate. A gente ia arriscar, a gente sabia que era uma possibilidade. Mas o que aconteceu foi que eu acabei fazendo a final do Challenger de Córdoba na semana anterior, né? Então a final ainda atrasou ainda. Eu ia jogar a final 10 da manhã, o que era ótimo, mas acabou atrasando por conta de chuva e eu só fui jogar 3 da tarde. Resumindo, eu não tive tempo hábil para sair da Argentina e chegar em Indian Wells no domingo, porque domingo já foi o dia que começaria a dupla, né? Que a gente teria que estar ali. A gente, quando assinou, a gente ficou 3 fora, né? A gente já achava que era difícil, né? Enfim, então, com toda essa correria do torneio, da final, eu não pude chegar domingo. E para nossa surpresa, a gente, não sei se muita gente sabe, mas a gente teria entrado no domingo já, né? Tiveram 3 desistências no domingo. Sim. E, eu soube disso no aeroporto, na Argentina, e, assim, bateu aquele desânimo, na verdade, porque, de verdade, a gente achou que já tinha perdido uma oportunidade, porque não achou que teria uma outra vaga, né? Porque você tem que estar lá presente para assinar isso, né? Não, na verdade, teria que estar lá presente para jogar já. Já para jogar. No domingo. Assim, claro. Exato. Ou seja, eu estava saindo domingo à noite da Argentina e eu já teria entrado ali, que foi o último time entrou no domingo de noite. Caramba. E aí a gente, enfim, mas vamos embora, né? Vamos igualmente para lá, porque eu ia jogar também o Challenger na semana seguinte em Phoenix, que era ali do lado. E aí então a gente foi, seguir viagem. Fomos, claro, sem saber o que ia acontecer. Assim, não achei que ia entrar, né? Cheguei 11h30 em Palm Springs, no aeroporto lá de Indian Wells. E meio-dia eu estava no clube. 12h10 eu recebo a notícia que mais um time tinha se retirado, que era o TFO, na verdade. Isso. E, cara, 12h10 soube disso, 2 da tarde eu tava entrando em quadra. Inacreditável. Foi, assim, uma loucura, assim, saindo do Saibro, né, pegando 22 horas de viagem, cheguei lá e fomos pra quadra. E assim, é aquilo, né, entramos sem responsabilidade nenhuma. E o jogo foi desenrolando, e foi essa loucura. Jogamos primeira rodada contra o Rajiv Ram e o Krajicek. E, estamos perdendo ali 7-3 no Super Tie Break. Cara, eu com cãibra, assim, nas panturrilhas, deu muita cãibra pela viagem mesmo, né? Nossa, eu tava assim... E a gente ganhou esse jogo. Assim, inacreditável, super feliz. E aí o resto é o que você viu aí. Fomos para a segunda rodada, no final, jogando bem, e no final do jogo, infelizmente, eu tive uma lesão na panturrilha, de fato, uma lesão, não só cãibra, né, mas foi uma lesão mesmo. Tanto é que eu achei que não ia, quando acabou o jogo, assim, quando eu tive essa lesão, eu senti que poderia ter sido uma distensão até na perna, né?
mas a gente seguiu igualmente. Eu quase não me mexi, a gente já estava ganhando um set, e resolvemos até entregar o último game, que eu fui sacar 4-5, eu não conseguia pular para sacar. E o meu parceiro falou, não, vamos entregar esse game aqui, você não se mexe e a gente tenta ganhar esse super. E foi o que aconteceu. Eu enfaixei a perna, fiquei parado, e meu parceiro falou, eu cubro a quadra, fica só do seu lado aí que eu cubro o resto. E foi exatamente o que ele fez. Cara, ele entrou na quadra, enfiou a mão em 2 devolução, deu 2 winner. Os adversários também, claro, se jogaram um pouco pior, porque imagina, jogar com um cara machucado, você fala, pô, e aí? É muito difícil também, né? Sim. E, cara, a gente ganhou aquele jogo, a segunda rodada, e eu falo pra você com toda a sinceridade do mundo, eu achei que eu não ia entrar pra jogar outro jogo, porque eu sabia que eu tinha tido uma lesãozinha, que era pequena, mas uma lesão muscular, se ela piora, né, em vez de 3 semanas parado, que era o que eu achei, ia ser 2 semanas, 2 meses, né? Sim, sim. Então, beleza, a gente foi pra casa, descansamos, dormimos, fomos no físio, fiz exame, fiz uma ultrassom, realmente não constou nada, né? Tava tudo certo. Então a gente entrou para esse jogo das quartas ali, com mesmo, com a panturrilha enfaixada e com uma tática certa. Eu não ia me mexer, meu parceiro ia cobrir a maioria da quadra e a gente ia ver. Se eu não sentisse nada agudo, nenhuma lesão forte assim, eu ia seguir. Primeira coisa que a gente sentisse, a gente parava. E foi mais ou menos, foi um pouco ao contrário. Esse primeiro set a gente ganhou na sorte, vamos dizer assim. Os outros adversários tiveram muito mais chances, né? A gente teve uns 6 breakpoints, salvamos, acabamos ganhando no tie break. E o segundo set a gente liderando total, com chance de fazer 2 quebras, 4-1 para matar o jogo, e a gente já vai e acaba tomando uma virada de 6-3, de 3-1 para nós, tomamos uma virada para 6-3 e assim, nossa, e agora, né? A gente já com aquele gostinho de repente estar quase numa semi, tem que jogar de novo um tie break. E o tie break foi duríssimo, esse tie break eu lembro, bem tenso, muito duro, muito parelho ali, e acho que não só como eu, acho que o Brasil inteiro ali que estava assistindo torceu muito para aquela dupla falta que o Goranson fez no 8-9, e nossa, eu não acreditava, e era semifinal, né? E foi assim, realmente um momento assim muito especial, a semana toda, né? Um momento muito especial, mas aquele momento assim demais. E é isso, e a semi foi uma pena. A semi foi uma pena porque a gente teve chance, na verdade o jogo era mais para nós mesmo, acabou escapando. Corda jogou muito bem os 3 últimos pontos do tie break, mas ficou um gostinho amargo no dia, porque, pô, era nosso, entendeu? Eu assim, ouso a dizer que a gente só não ganhou aquele jogo porque era a nossa primeira vez ali, numa quadra central, num torneio desse tamanho. Eu diria que se a gente jogar esse jogo aí mais vezes, do jeito que a gente jogou, eu diria que a gente ganharia mais, né? Olha lá o que eu falei. O pessoal de casa não se importa, não. Como ele está no meio do Miami, então de vez em quando vão chamar um jogo ali, mas não tem problema, não. Exato. E foi bem isso, né? Acabou escapando, mas muito contente depois, né? Se você tirar todo o resumo aí da semana, semana mais que especial, e uma semana que eu tomara que seja um ponto de virada na minha carreira, mais um ponto de virada, que eu consiga aí me manter nesse nível e só melhorar daqui para frente. Aliás, essa é a minha próxima pergunta para você, porque você foi para 68 do ranking nesta segunda-feira aqui, e longe de ter o melhor ranking, né? Você já tinha entrado no top 100 algumas vezes, desde 2020, 2022, várias vezes você entrou no top 100, mas não tão longe assim, 68. E o que é que isso muda, o Romboli? E é até legal você contar para o pessoal lá em casa como é que funciona essa questão da escolha dos parceiros, né? Porque tem toda aquela matemática, soma de ranking, entra num torneio, entra no outro, vamos esperar, de repente você troca o parceiro para poder entrar. Conta um pouquinho como é que é toda essa sistemática que o pessoal lá em casa talvez não conheça. Então, é bem isso. A dupla tem essas complicações, né? Porque às vezes você tem um parceiro que você quer jogar com ele, tá tudo certo, mas você não tem um bom ranking, né? Junto. E você tem que trocar, sabe? Você tem que, de repente, escolher um parceiro que você não está acostumado, mas porque tem um ranking melhor e que você poderia entrar no torneio. Então, é um malabarismo ali que a gente faz.
Claro, o que muda muito, respondendo um pouco a sua pergunta, é que já entrando com um ranking melhor como esse, faz muita diferença, né, Dalcin? 90 e 70, parece que não é muito, mas é muita diferença para a dupla. Porque aí ele te dá a oportunidade realmente de fazer o que nós vamos fazer, que é jogar junto o ano inteiro, entendeu? Exato, a gente já... É uma coisa que você vinha procurando, até você tentou ali fazer com os claro, inclusive, né? Exato, era uma coisa que eu já venho buscando há alguns anos, ter uma parceria, mas assim, é muita coisa que tem que dar certo. E cara, é aquilo, né? É acerto e erro, né? A gente vai tentando, vai conhecendo, vai tendo experiências e vai entendendo como funciona. E com o JP, a gente já tinha combinado de fato, a gente já tinha fechado que a gente ia jogar o ano inteiro. E, cara, primeiro torneio, um resultado desse, assim, isso só dá mais confiança e confirmação de que a escolha foi certa, né? E que é o caminho a ser tomado. E agora é isso, agora a gente vai ter a oportunidade de jogar torneios maiores e com mais frequência. Não digo Master 1000, Master 1000 realmente com esse ranking, a gente vai entrar em um ou outro, mas como alternate, não tem jeito. Mas estamos falando de jogar bastante ATPs no ano, os grandes lãs provavelmente a gente vai conseguir jogar todos juntos. Então isso assim, ó, é uma diferença muito grande, porque é o que eu falo, assim, o nível, sem brincadeira, sem exagero, o nível Challenger e o nível ATP é quase igual. Sim. Não tem uma grande diferença. Só que a diferença é o quê? Que o nível ATP tem muito mais ponto, entendeu? E você consegue ficar ali. O nível de jogador é muito... Hoje em dia o Challenger, eu ouso dizer que muitas vezes o Challenger é mais difícil ainda, porque, cara, no Challenger todo mundo lutando, briga de leão ali, porque é todo mundo lutando pelo hotel do dia seguinte, sabe? É aquele que, assim, o dinheiro ali faz muita diferença. Não tô dizendo que na frente, que no ATP não, mas no ATP, muitas vezes, sim, já não entra muito nessa parte financeira, né? Então, enfim, é outra mentalidade, mas a ideia é essa, a ideia é o que eu te falei, a gente fechou essa parceria, vai continuar jogando e muito feliz de poder ter a oportunidade de jogar com um parceiro só e torneios grandes, que é o que eu acho que vai fazer uma grande diferença na carreira aí. E, de repente, jogar esse nível ATP, como você está dizendo, Fernando, até te tira um pouquinho da pressão, né? Você já tem uma premiação, pelo menos razoável, ali de primeira e segunda rodada que você vai entrar, tira um pouco mais da pressão daquela correria, como você falou, do Challenger, né? Você precisa o tempo inteiro vender o almoço para pagar a janta, né? Totalmente, Dalcinha, totalmente. Aqui é ridícula a diferença, né? Estamos falando de 10 vezes o prize money em certas situações. Num Challenger pequeno, que você acaba jogando, você está falando de $200 na primeira rodada, e num ATP já são 1.500, você está falando 10 vezes. Ou seja, a premiação de uma primeira rodada do ATP muitas vezes é o mesmo que um campeão de um Challenger, entendeu? Então, é exatamente o que você falou, é uma outra pressão, entendeu? É uma outra pressão, você já joga mais tranquilo, sabendo que você consegue se focar em outras coisas, sabe? Claro que, como qualquer nível, tem os seus desafios, obviamente é um nível mais alto, claro que mas é diferente, é uma nova etapa que eu tô muito animado para enfrentar. Aliás, a dupla, Romboli, não tem qualificatório. Existe o qualificatório em alguns torneios. Os 500, acho que principalmente fazem qualificatório de dupla, mas não é normal, né? Não é constante. O Charge, por exemplo, não existe. Isso é complicado, porque não tendo quali também não tem o look loser. Você fica sempre de alternate mesmo, né? Esperando alguém desistir para você entrar, né? Alguma vaga. Isso é estranho também, né? Como é que funciona esse quali de dupla? Você tem ideia certinha? Os qualis, só existe quali em ATP 500. Só no 500 mesmo. Só. E são 4 times. 3 times, na verdade, né? E um wildcard. É uma pena que a gente só tenha nos 500, viu? Porque eu acho que deu certo nos ATP 500. Eu acho que é muito legal. E eu acho que deveria ter aí, de repente, pelo menos no Master 1000, alguma coisa, porque, assim, eu não estou totalmente por dentro de como foi quando aconteceu, mas eu sei que só foi colocado nos 500, porque o 500, ele tem uma grana, vamos dizer assim. Os ATPs 500, normalmente, eles fazem dinheiro. Não sei, acho que você já escutou falar, mas que muitos ATPs 250 perdem dinheiro, né? É isso que a gente escuta, e é isso que é falado.
Então, num 250 ou num Challenger, não vejo viabilidade mesmo. Mas eu acredito que poderia aí, com certeza, pelo menos num Master 1000, também ter qualifying de dupla. Pode ser um quali pequeno, que nem, mas pelo menos você dá oportunidade, você cria um caminho a ser para o cara sair dos challengers, entendeu? Porque é isso, é você pelo menos dar esse caminho para a pessoa chegar e jogar torneios maiores. Sim, na Indian Wells você faturou o maior prêmio individual da tua carreira, prêmio bruto, né? Vamos sempre lembrar, porque tem sempre os pesados impostos aí, né? 37,5, Dalcin, 37,5. Porque na Califórnia ainda tem 7,5 de state tax. Meu pai de Deus, isso é muita coisa, né? É bastante. E eu quero dizer, como é que tem sido esses anos todos com você no circuito de duplas, Rômulo? Sempre correndo atrás de bancar carreira, você teve apoio de patrocinadores, Sim. Você tem hoje patrocinadores, ou só sempre realmente fazendo conta e tocando barco? Olha, tem muitos anos já, Dalcin, mas muitos anos mesmo que eu não tenho patrocinador nenhum. Que sou eu mesmo que me patrocino. Diria uns 5, 6 anos pelo menos aí. Uhum. E, assim, a gente conhece o circuito, sabe? Sabia das dificuldades, mas é um investimento. Eu sabia o que não ia ser fácil, enfim, que os gastos são altos mesmo, que de repente passaria um tempo sem... Assim, eu não vou dizer que a gente perde dinheiro, mas ganhar também não sobra muito, mas é um investimento, né? E eu investi todos esses anos para isso, para realmente uma semana como essa, para um momento como esse. Por isso que eu digo e que eu, assim, até falo que é muito gratificante, uma semana muito especial, porque não é só o resultado dessa semana, sabe? São anos ali de você lutar, de jogar bem uma semana, de repente aquele ponto você não ganhar, aquele jogo não ganhar, enfim, são anos disso para culminar em uma semana que quase tudo dá certo e que realmente te leva a um outro patamar. O pessoal costuma dizer aí, entre os jogadores de simples, que para você ganhar dinheiro na simples, você precisa estar entre os 150 do ranking, pelo menos. Na Isso. Dupla, a realidade é pior ainda, não? Com certeza. Na dupla, eu vou falar para você que para você ganhar um dinheiro legal, você tem que estar entre os 50, tá? Ou seja, um dinheiro legal. E para ganhar um bom dinheiro, ali, se você tiver entre os 30, aí você ganha um bom dinheiro. Por quê? Entre os 30, você joga todos os Master 1000. E, incrivelmente, se você for 50 do mundo, você não joga Master 1000. É realmente uma loucura, né? Claro, isso acontece, né? A gente sabe por quê. Porque na dupla, pessoal que não sei se sabe, os jogadores de simples podem entrar com ranking de simples, né? Exato. Então, ou seja, por isso que é um pouco menos de espaço, né? Mas é mais ou menos por aí, Dalcin. Eu diria que, como eu falei, 50 do mundo você tá fazendo uma grana legal, sabe? Claro, você tem que ficar bons anos aí. Não vou dizer que você ficar um ano só, se for 50 do mundo, você parar de jogar tênis, vai poder se aposentar. Não, mas se você for 30, 20 do mundo, aí você já tá fazendo uma grana legal que vai te dar um bom suporte aí pro resto da tua carreira. Aos 36 anos, Fernando Rômulo, você certamente ainda tem metas, tem sonhos, tem objetivos dentro do circuito. Eu vi que este ano aqui você fechou o Grand Slam, quer dizer, você conseguiu jogar todos os 4 Grand Slams, você jogou na Austrália, que você ainda não tinha jogado, mas você ainda não ganhou partidas de Grand Slam. Seria uma próxima meta, não? Com certeza, acho que na verdade eu não colocaria uma meta ganhar a partida em Grand Slam, porque eu acho que já vai ser uma coisa natural que vai vir, né? Acho que eu gosto, assim, a meta mesmo como você falou, mesmo com 36 anos, eu me sinto menino, de verdade, começando assim, porque ainda mais agora que eu tô entrando no circuito grande, né? E hoje em dia, pô, com 38 anos, o pessoal joga simples ainda, dupla então, assim, você vê vários tenistas com 40, 41, 42, então acho que ainda tem muita carreira pela frente. E os próximos objetivos se firmar no top 50 esse ano ainda e seguir jogando com o parceiro, que acho que vai ser o mais importante.
E, claro, obviamente que vai ser especial ganhar uma primeira partida num Grand Slam, sem dúvida, mas eu vou encarar isso mais como uma parte do processo, vamos dizer assim. Você já tem que se inspirar, né? Você olha o Marcelão Melo aí, né? 41 claro. anos, Pô, 25 Marcelão, do mundo. Exato, o Marcelão vai jogar mais, entendeu? Sabe? Não é que, sabe, o cara tá aí há muitos anos e curtindo o circuito, jogando bem, jogando em alto nível. Eu não tenho dúvida que ainda temos aí bons anos para seguir, sem dúvida. Você sabe que o teu primeiro título de Future, de dupla, né? Foi num Future em 2007. Olha que tempo que faz isso, né? Aonde? Sorocaba? Pode ser? Foi não, Sorocaba, isso. Olha lá, sabia? Com o Nicolas Santos, pode ser? Foi com o Nicolas Santos. Tá de bom de memória. Tá vendo, né? Tá vendo, a memória tá boa. E o teu primeiro Challenger foi em 2011, em Recife. Em Recife com o Giovanni Lapente. Giovanni Lapente. Exato. Ou seja, você agora, né? Você ganhou o Rosário esse ano com o Marcelo Demoliner e você fez 21 troféus de Challenger, né? De dupla. Exato. Um número extraordinário, né? Exato. Mas o que eu queria que você contasse para o pessoal é que todo mundo também sabe que você tem um título de ATP, né? Em UMAG 2021. Isso. Mas também ganhar esse título aí não foi fácil, né? Foi uma outra história maluca da sua vida, né? Cara, é verdade. Meu Deus, você lembra, cara? Foi época de Covid, fiquei 12 dias, joguei um Challenger na Alemanha, deu positivo, na verdade nem eu dei positivo no Covid, foi uma pessoa que estava perto, e aí pelas leis alemãs eu também teria que ficar em quarentena, fiquei 12 dias trancado no hotel, pegamos um carro e fomos dirigindo, porque a gente, igualmente, mesmo fazendo esses 12 dias, a gente era proibido de ir em qualquer transporte, seja trem ou avião, e a gente alugou um carro e foi dirigindo da Alemanha, acho que perto de Munique, se eu não me engano, até o MAG, na Croácia, e verdade, a gente foi campeão desse torneio. Nossa, foi uma história realmente muito, muito, muito louca mesmo. Realmente, foi um momento mágico para mim também, na minha carreira, sem dúvida, um marco aí, campeão daquele ATP. Você ainda joga o backhand de uma mão, né? Jogo, exatamente. No circuito de duplas, acho que até tem bastante gente jogando com uma mão ou ainda começa a ser uma raridade também? É uma raridade também, ainda tem, mas por quê? Porque, claro, né, a média de idade do pessoal da dupla é mais alta, então é o pessoal da antiga que ainda joga de uma mão, mas realmente também são poucos, viu, Dalcin? E eu não sei, viu, eu tô para dizer que de uma mão na dupla é mais difícil ainda do que na simples, eu acho, viu, porque... porque assim, na dupla você não tem jeito, né? Tem que devolver dentro da quadra, né? Não tem jeito, e é muito rápido, né? E hoje em dia o pessoal sacando a 200 por hora é bem complicado, assim. Então, na simples, querendo ou não, eu digo por mim mesmo, quando eu jogava simples, eu ia lá para trás, tinha a quadra inteira, ia lá para trás, deixava essa bola cair e pegava ela e jogava com mais top spin efeito, mas na dupla é muito difícil, não tem espaço, né? Não dá para ir para trás na dupla, é só para frente, né? É bem curtinho tudo. Então eu diria que duas mãos ajuda muito ali na devolução, principalmente você trazer bola, mas a gente vai se virando aí. Compensação na rede facilita, né? Claro, isso é verdade. Na rede já é mais natural. Para quem joga de uma mão já tem uma firmeza melhor, né, no braço, né, para volear, né? Então realmente isso realmente ajuda bastante. Como me diz uma coisa, tem todo esse movimento dos duplistas junto ao ATP para tentar melhorar a visibilidade, a presença dos duplistas. Eu vi umas entrevistas essa semana do Rajiv Ram, né, que jogo foi, inclusive, com o Walter Krajicek, reclamando de que a ATP não investe, talvez, na dupla, ou seja, não mostra os personagens das duplas para que enriquecesse mais a disputa do campeonato, e sempre fica à margem da simples, né? E como você bem disse, só quando os jogadores de simples entram na dupla, por isso que até que eles jogam muito os Masters 1000, que dá uma visibilidade maior, vai para uma quadra principal, etc. e tal. Como é que vocês estão vendo essa briga? Ou como é que você vê, particularmente, essa briga? Até onde dá para a dupla ainda chegar e evoluir no circuito? Assim, eu acho que a dupla sempre teve aí, sabe? É um esporte que, cara, muita gente gosta de ver. Eu acho que é importante lembrar que a grande verdade é que o público
o público, se você for ver o público consumidor de tênis, né? Ele faz o quê? Ele joga dupla. Joga muito. No Brasil, então, nem se fala, né? Entendeu? Então, e assim, e pô, se você perguntar para a maioria das pessoas, pô, um monte de gente gosta de ver dupla. A dupla é muito legal ao vivo. Principalmente aqui, você conhece aqui nos Estados Unidos, pô, aqui a dupla, os caras adoram. Sim. Entendeu? A quadra de dupla, lotado, sabe? Então, assim, eu realmente acho que falta um investimento da ATP na dupla. Eu não sei por que eles gostam de ficar repetindo que a dupla não é um bom produto, a dupla não é um bom produto, a dupla só dá gasto. Mas é engraçado, né? Eles só falam quanto a dupla gasta. Mas espera aí, a dupla também dá dinheiro. Mas o que eles gostam de colocar não, a dupla custa 550 milhões. Tá, mas quanto que ela dá para nós de retorno? E essa pergunta a gente já fez várias vezes e nunca responderam para nós. Nunca. Sim. Então, assim, eu sinto que é uma coisa meio que já definida por eles lá dentro que não é um produto bom. Pô, mas não é um produto bom porque a ATP não faz dele um produto. Se você for olhar no Instagram da ATP, pô, os caras não postam uma coisa de dupla. Só postam quando é final de Master 1000. Se você... Pô, ATP... Eu até brinquei um dia desses no grupo nosso lá, dos duplistas, os caras... Alguém contou lá, os últimos posts da ATP no Instagram, sei lá, de 100 posts, acho que tinha 5 de dupla do Instagram, certo? Aí eu falei, não tem como, se os caras dão espaço só 5% para dupla, realmente nunca vai ser um produto. E assim... Você sabe que a Tênis TV tem final de dupla de ATP 250 que eles não transmitem. Mas vários. Isso acontece muito. Às vezes, nós mesmos, às vezes, a gente quer ver o jogo, entendeu? Quer rever um jogo, aí não tá no Tênis TV. Eu quero que o pessoal no Brasil veja, não sai na Tênis TV. Realmente, assim, é um produto que poderia ser muito melhor, mas que, claro, a ATP não, realmente, para mim, não faz força para que realmente vire, sabe? Então... É difícil, né? Porque a ATP representa os duplistas também, não só os simplistas. Então, é uma situação que a gente fica meio que... a gente depende de mídia que realmente apoia a gente, para a gente poder contar a nossa história e tentar, de alguma maneira, mudar esse cenário. Você sabe que o Reid Opelka falou que dupla é para tenista de simples frustrado, né? Recebeu um monte de crítica. Exato. O que você vai falar para um cara desse? Assim, na verdade, para mim, só demonstra um cara super inseguro, entendeu? Porque que o cara ganha de falar com isso? O cara, querendo ou não, ele tá denegrindo o próprio esporte dele. Ele tá diminuindo o próprio esporte dele. O que é? Ele vai falar que ele joga um esporte e o duplista joga outro? Não. Eu posso muito bem falar que ele não joga tênis. O cara só saca. Tem muitas coisas. Entendeu? Vai falar que o quê? Que ele vende ingresso? Vai falar que o cara gosta de ir lá ver ele sacar, jogar... É só saque, querendo ou não, o jogo dele. Enfim, eu posso pegar e falar por esse lado, mas não é o ideal, entendeu? Não tem essa de, que eu acho que isso também é uma coisa que foi ruim da ATP, não sei, de novo, se foi uma coisa proposital ou não, mas isso quando eles quiseram implementar esse negócio de dupla, lembra que aquele trial de ter metade jogador de dupla, metade jogador de simples? Isso, querendo ou não, eles meio que criaram uma narrativa dupla versus simples, entendeu? Claro. Jogador de dupla versus... Isso, para mim, não foi inteligente. Não sei se foi de propósito, mas não foi legal, porque acabou criando um pouco disso. Tanto é que, assim, tem muitos jogadores de simples que, de repente, acabam sentindo que a dupla tá tirando algum espaço deles, ou tá tirando dinheiro, ou tá tirando estrutura. Mas a verdade é que dá para todo mundo coexistir, entendeu? Me desculpa, mas a gente sabe que o tênis, principalmente nos grandes slams,
se paga muito pouco. Sim. A gente sabe disso, comparado com os esportes. No tênis, os grandes slams, o tenista ele só recebe 17% dos lucros. Sim. Em qualquer outro esporte é mínimo 35%. Ou seja, você imagina dobrar o prize money? Estamos falando em dobrar. O campeão de simples ganhar 5 milhões. A primeira rodada, o cara, em vez de ganhar 80, o cara ganhar 170 milhões. Desculpa, 170 mil. Ou seja, é uma grande diferença. Enorme. Entendeu? Então, assim, desculpa, mas faltar dinheiro não falta. Eu só acho que ele é mal alocado. E, enfim, para mim também existem muitos contratos aí, enfim, que poderiam ser, enfim, aí já entra em outra discussão, né? Mas que eu vejo mais ou menos por aí essa análise de duplo e simples. Você chegou a se inteirar nessa questão aí da PTPA, né? A associação que o Djokovic lidera, que está aí com essa demanda judicial contra a TP-WTA, que você chegou a se inteirar, você está favorável, contra, você já tem alguma posição sobre isso? Olha, assim, eu me inteirei, eu estou sabendo o que está acontecendo, tudo. A minha impressão da PTPA, eu nunca peguei e realmente... Vamos ser honestos, todo mundo tem algum interesse, ok? Nada está sendo, sabe? Não sei exatamente quais são os interesses, mas, na minha visão geral, é positivo. Por quê? Desde que a PTP apareceu, a ATP começou a se mexer muito mais. Então não dá para dizer que é uma coincidência. A prize money aumentou, tudo aumentou. Tudo. O prize money aumentou muito. Estou falando para duplista também, estou falando para challenger. Aumentou o número de challengers. O calendário ficou cheio, um monte de torneio de challenge de 100 mil, que antes era só 75. Realmente, entrou mais dinheiro, e não estou falando só no topo, realmente entrou mais dinheiro embaixo também, e eu acho isso ótimo. Mas para mim, eu tenho que isso só aconteceu porque a PTPA foi criada e começou a apertar. Enfim. Apareceu alguém para questionar, né? Exatamente, porque realmente, pô, é o que eles falam, é um monopólio. Tipo, tem um monte de coisa que é ridículo. Por exemplo, não sei se o pessoal sabe, mas Indian Wells tem dinheiro pra caramba, Indian Wells quer pagar mais, a ATP não deixa. Por quê? Porque, não, mas se Indian Wells pagar mais, vai ficar ruim pra Miami, que não pode pagar mais, então não pode. Aí o que os caras fizeram? Você sabia que esse ano os caras lá em Indian Wells fizeram um torneio de dupla mista? Isso, inventaram a dupla mista lá. $100 mil para dupla campeã. Que loucura. Só para dupla campeã, tá? 5 mil para perder. Ou seja, tem grana. Sim. Tem grana. Mas parece que os caras não querem. Por exemplo, eu não vi totalmente, mas o dinheiro da Arábia Saudita lá, os caras são loucos para botar dinheiro. Que botaram naquela liga do golfe, alguma coisa assim. E agora a ATP começou a aceitar, teve que aceitar. Tem dinheiro deles dentro. Assim, são inúmeros. Assim, eu vejo que a ATP fala que de repente não tem tanto dinheiro, mas nega dinheiro. Ou seja, tem alguma coisa aí que não bate, entendeu? Sim. É isso que eu vejo. E eu sinto, como jogador, que a ATP não me representa de fato. Não está alinhada com os meus interesses. É que não tem como eles estarem alinhados, porque a ATP vai estar mais alinhada naturalmente com o interesse do torneio, que é quem dá o dinheiro para eles, entendeu? Então eu acho que tem muito sentido realmente ter uma outra organização, uma outra associação defendendo os jogadores unilateralmente. Não sei se a PTPA é a mais certa, como eu te falei, é difícil para nós tá dentro e entender as coisas, porque, cara, querendo ou não, eu tenho que entender o que tá rolando, mas eu tenho que ir lá e treinar, a gente tem que fazer nossas coisas. Infelizmente é um esporte individual, justamente de repente por isso, por a gente não ter uma segurança, entendeu? Não ter uma associação, que a gente é cada um por si, e acaba sendo mesmo, entendeu? Só que, de novo, eu acho muito interessante a ideia da PTPA. Não fui a fundo. Eu tenho certeza que tem outros interesses também. Ninguém aqui é bobinho, tá? Mas
só o fato deles terem sacudido o circuito como foi, eu já acho que é super positivo. Sem dúvida alguma. Fernando Romboli, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil e desejar enorme sucesso nessa longa temporada que você tem ainda pela frente, né? Estamos ainda com março, ainda tem muito tempo pela frente, você tem grandes torneios para jogar e desejar a maior sorte que você só evolua daqui para frente e ainda, como você disse, com esse espírito jovem, que é a coisa mais importante. Exato. Pô, Dalcy, muito obrigado mesmo, obrigado pelo espaço. Muito contente de estar vivendo essa fase e muito legal de poder compartilhar com vocês aí, contar um pouquinho. E é isso. Queria agradecer também, agradecer aí a torcida de todo mundo aí do Brasil. Realmente essa semana foi uma loucura, recebi inúmeras mensagens, meu Instagram explodiu. Foi muito, muito legal sentir tudo isso pela primeira vez num nível tão alto, que realmente foi, como você bem falou, foi o maior prize money da carreira, o maior torneio da carreira, foi a maior atenção que eu recebi na carreira, e realmente isso só dá mais vontade de seguir, enfim, e dá um gostinho aí do que se reserva aí pro futuro. Vamos em frente que vem mais coisas positivas, se Deus quiser, Fernando Romboli. Legal. Obrigado, grande abraço para você. Muito obrigado, Dalcinho, um abração, valeu. Viva os maiores eventos esportivos do mundo com as experiências exclusivas que só a Faberg pode proporcionar. Garanta seus ingressos e pacotes personalizados para sentir essa emoção com sofisticação, conforto e acessos privilegiados. Acesse faberg.com.br e garanta seu lugar. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.